tarde, pessoal. Eu sou o Cláudio e, em nome da equipe de assistência espiritual de cura do Grupo Espírita Razim, estou aqui para esclarecer sobre o funcionamento do nosso trabalho. O atendimento ocorre normalmente de forma presencial no primeiro sábado do mês. No entanto, em virtude da situação que estamos vivenciando por conta do Covid-19, esse trabalho não está sendo feito presencialmente, mas apenas à distância, utilizando-se os meios digitais. Para aqueles que desejarem solicitar um tratamento à distância, pedimos que entrem em contato através do inbox do Facebook, informando o seu nome, idade, o caso que está acontecendo e o endereço, seja seu ou do paciente. Caso haja alguma recomendação após o tratamento ser feito, ela será enviada também através do inbox. Para participar do tratamento no sábado, mesmo que não tenha sido solicitado por mensagem, você deve, no horário combinado, que é sábado 16h30, se colocar à disposição do plano espiritual para participar deste tratamento. Recomendamos fazer antes o Evangelho no Lar, utilizando de preferência o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento da Bíblia. Caso tenha outra obra que você goste, pode fazer a leitura neste momento, desde que ela tenha a ver com mensagens positivas. Recomendamos a colocação da água para fluidificar durante o tratamento. Nesse caso, ela deve ser reposta diariamente após você consumir um pequeno copo, de maneira que ela dure até o próximo atendimento. No horário, recomendamos que você se deite, procure ficar tranquilo, fazer uma oração ou fazer uma meditação, se ligando a Jesus. Caso você tenha disponibilidade, procure no Facebook a preleção que disponibilizamos nesse horário. De maneira alguma, nós recomendamos que o tratamento médico seja parado. Ele deve ser feito sempre juntamente com o espiritual. Recomendamos também que, nos casos mais graves, seja tomado cuidado com a alimentação pesada, evitando-se carne por 24 horas e álcool. Não podemos esquecer que Jesus, em todas as suas curas, disse: "A tua fé te curou". Portanto, nós temos que fazer a nossa parte neste momento, ou seja, nos ligarmos a Ele através das orações, nos colocarmos à disposição para que as equipes espirituais possam também nos ajudar. Tenha um bom atendimento, que Jesus esteja com você. Graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Ele é bastante discutido no meio espírita, que é o Evangelho no Lar. Ele é muito importante, pois o Evangelho no Lar equivale à nossa faxina mental para a nossa casa, a faxina espiritual que necessitamos fazer para criar uma situação energética positiva, retirando as formas negativas de energia que nós produzimos ou recebemos até durante a semana. Nós falamos recebemos porque muitas vezes essa energia ela não é produzida por nós, mas nós acabamos atraindo pelos locais que nós visitamos ou até pelos nossos próprios pensamentos. Um ponto interessante para refletirmos é que o primeiro dos evangelhos ele foi feito justamente por Jesus na casa da sogra de Pedro. E através desse evangelho ele falou a respeito das máximas de Deus, de como deveríamos nos comportar perante a vida, ou seja, sempre foram palavras positivas para nossa compreensão. Quando Jesus fazia essas pregações nos lares, ele acabava gerando aquela energia positiva que necessitamos, energia que tanto precisamos para o nosso dia a dia.
O Evangelho no Lar ele deve ser visto assim como a faxina que fazemos em nossos lares. Veja, todos nós necessitamos, ao menos uma vez por semana, dar uma geral no nosso lar. Fazer uma limpeza, recolher as coisas que estão fora de lugar, passar um pano, ou seja, todas aquelas atividades corriqueiras que fazem parte da faxina material. Sem isso, é impossível vivermos no nosso ambiente doméstico. A mesma coisa acontece em relação ao plano espiritual. Em relação ao plano espiritual, nós vamos procurar retirar a energia mais pesada que provocamos através dos nossos pensamentos, nosso medo, nossa ansiedade. Afinal, todas essas situações difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia, e através desses pensamentos a gente acaba gerando uma atmosfera ruim. Também as questões relacionadas aos nossos relacionamentos, sejam no lar, seja no nosso trabalho profissional, seja na rua, tudo isso acabamos trazendo para dentro de casa quando chegamos, porque geralmente chegamos distraídos, sem muita atenção, e acabamos trazendo esses sentimentos, esses pensamentos para dentro de casa. Muitas vezes até damos sequência a eles conversando, discutindo, falando, reclamando. Temos muitas reclamações na vida, mais do que deveríamos. Enfim, nós acabamos provocando boa parte desse campo energético ruim que, através da oração, nós conseguimos melhorar. Outro ponto importante que nós temos que lembrar é que muitas vezes nós temos companheiros, irmãos desencarnados que acabam nos acompanhando no nosso dia a dia. E com o Evangelho no Lar nós conseguimos equilibrar, neutralizar e até auxiliar esses irmãos a encontrarem o seu caminho, seguindo adiante na sua jornada. As equipes que participam do plano espiritual no Evangelho no Lar, elas têm o papel justamente de auxiliar nessa limpeza, nessa remoção desses irmãos, encaminhando eles para locais onde eles possam ser atendidos com esperança, com fé, com amor. É importante ressaltarmos ainda que o Evangelho no Lar não é um trabalho mediúnico. O Evangelho é uma forma de nós nos ligarmos a Jesus através das orações, através das reflexões a respeito das suas palavras, dos seus ensinamentos, e através dessa reflexão nós colocarmos nas nossas ações diárias essas atitudes como Jesus exemplificou. Como devemos imaginar e fazer a nossa reunião para o Evangelho no Lar? Primeiro de tudo, nós devemos marcar um dia e horário na semana para fazer essa atividade com regularidade. Regularidade significa, se eu combinar com o plano espiritual, os meus mentores familiares, de fazer essa reunião toda terça-feira às 10 horas da noite, então eu devo toda terça-feira estar disponível e fazer essa reunião. O plano espiritual nos auxilia muitas vezes enviando mentores que ajudam na interpretação e ajudam na limpeza do ambiente. Outro ponto importante é que nós nunca devemos obrigar as pessoas a participarem do Evangelho no Lar. Nós podemos sempre, a qualquer momento, em qualquer circunstância, convidar as pessoas, mas jamais obrigá-las, jamais forçá-las. E nós faremos com quantas pessoas estiverem presentes. Mas eu moro sozinho. Não tem problema, você fará o Evangelho da mesma forma que nós estamos explicando aqui, mesmo morando sozinho. Aqueles que quiserem podem separar uma garrafinha de água ou um copo para ser fluidificado. E ao final do trabalho, nós pedimos aos espíritos que ajudem a magnetizar essa água, a fluidificá-la, trazendo para nós aquilo que necessitamos.
Um ponto importante também a respeito do horário e do dia é que se naquele dia eventualmente acontecer de não pudermos fazer o evangelho, nós devemos combinar mentalmente com os nossos mentores para fazer numa outra data, mas não devemos pular durante uma semana o evangelho no lar. Para iniciarmos o evangelho, nós utilizamos uma oração. Pode ser aquela prece com a qual você tem mais afinidade, seja ela um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração de São Francisco, não importa, a prece que você se sentir bem. Você pronuncia essa prece em voz alta e através deste ato da gente pronunciar a prece em voz alta, nós auxiliamos na limpeza do ambiente. Em seguida, nós abrimos o Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo, e fazer uma leitura aleatória de qualquer um dos capítulos, procurando sempre ler o capítulo inteiro, a passagem inteira, não o capítulo, né? Mas a passagem inteira. Para aqueles que não têm o Evangelho, podem utilizar também o Novo Testamento da Bíblia, que tem a ver com o cristianismo. Ou ainda alguns livros, como Vinha de Luz, por exemplo, que é um ótimo livro de mensagens. Feito a leitura, nós fazemos um comentário na primeira pessoa do que aquilo representa para nós, do que aquela leitura trouxe para nós de reflexão. Isso significa que nós nunca devemos usar o texto para acusar outras pessoas, para achar que aquela mensagem era para outras pessoas. Aquela mensagem é para aquele momento no nosso lar, né? Ou seja, ou para nós ela serve de alguma forma, ou até para aqueles supostos, né, nesse momento, irmãos que possam estar presentes espiritualmente na nossa casa. Então, a mensagem, havendo mais pessoas, ela pode ser, todos podem ser convidados a fazer a sua reflexão, mas não é obrigatório. Então, às vezes as pessoas não querem, não acham importante, então isso devemos deixar a critério de cada um fazer ou não a sua reflexão a respeito do tema. Jamais, novamente, devemos forçar com que as pessoas falem, forçando a sua participação. Uma vez terminado, então, a leitura, feita a reflexão, então nós vamos encerrar novamente fazendo uma oração, aproveitando para vibrarmos, fazermos orações por aqueles que estão em situações de necessidade, vibrando, por exemplo, para os asilos, albergues, orfanatos, creches, ou seja, pessoas que a gente também saiba que estão passando por provações, por exemplo, de saúde ou de qualquer outra forma, e pela nossa própria família, pedindo orientação para aquelas coisas que precisamos resolver, aqueles problemas da nossa vida do dia a dia, não esperando uma solução, mas pedindo que o alto possa nos intuir, nos inspirar, para que possamos achar uma solução, né? Achar o caminho a seguir. É importante a gente se preparar também para os empecilhos ou as dificuldades que teremos para implementar um evangelho. Como toda atividade de elevação, né, como todo movimento que fazemos para nos elevarmos, nós vamos encontrar alguma dificuldade, muitas vezes, nessa implementação. Então, por exemplo, eu marco num dia e naquele horário aparece um compromisso, um vizinho, um telefonema, um filme, uma atividade sempre que acaba chamando minha atenção. O que eu faço? Eu devo fazer o evangelho no lar.
Salvo se for uma situação assim muito difícil, eu devo procurar fazer o Evangelho. Se for impossível, né, então nesse caso eu remarco. Mas é importante a gente ter em mente que para implantar essa tarefa que parece simples, é necessário vontade, é necessário fé e perseverança, porque o Evangelho ele traz muitos benefícios e por isso muitas vezes ele encontra algumas dificuldades, inclusive dentro do nosso próprio lar. Às vezes as pessoas se incomodam com o Evangelho. Esse é um fato que nos chama a atenção justamente por estarmos no caminho certo. Se ele está incomodando alguém é porque aquilo tem o seu valor. Não estamos aqui de maneira alguma querendo incentivar que haja dentro dos lares um combate em relação a isso. Para isso nós recomendamos, escolha um horário, um momento que você possa fazer isso. E aceite críticas, aceite reclamações, sem gerar uma atmosfera ruim, com fé e esperança. Bem, essa é uma maneira que recomendamos. Existem detalhes que talvez venham a aparecer durante essa atividade que podem ser encontrados recomendações no próprio site da Aliança Espírita, em outros da Federação, em outras casas. É importante nós sempre procurarmos fazer da maneira que nos for apropriada dentro dessas regras básicas, né? Que é data certa, fazer a leitura e o comentário em voz alta, fazermos preces e orações tanto para iniciarmos quanto para encerrarmos. Então, obrigado. Tenham um bom Evangelho.